Bom dia a todos e a todas. Saudações à família estanciana, saudações a toda a família internauta que acompanham nesse momento a nossa live através do Facebook, PAF Estância, e através do Instagram também, através do site pafestancia.com.br, através de as diversas outras mídias sociais que você pode acompanhar a gente, através do Radiosnet também. Você pode acompanhar a nossa programação aqui direto do estúdio da Rádio Web PAF, na cidade de Estância, 74 quilômetros da capital Aracaju. Esta semana, na rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito e vice-prefeito da cidade de Estância, entrevistamos na data de hoje, 28 de outubro de 2020, o candidato a prefeito da cidade de Estância pelo Partido dos Trabalhadores, José Domingos Machado Soares, e Laira Careca, candidata a vice na chapa de José Domingos. E, como de costume, nesse início de conversa, passamos mais uma vez aqui as regras das quais foram elencadas para nortear a nossa conversa, a nossa entrevista, que é a seguinte: falaremos tão somente de propostas de trabalho, de planos de ação para o governo para os próximos 4 anos, falaremos do projeto, né, que tem o candidato para a cidade de Estância durante os próximos 4 anos. Seguiremos alguns temas como saúde, educação, geração de emprego e renda, segurança pública, desenvolvimento humano, urbanismo, turismo, obras, agricultura e esporte e lazer. Então, esses são os temas e temos diversas perguntas. A gente pede ao candidato que, se possível, seja sucinto e bem claro nas suas respostas para que possa responder a todas as perguntas quais a gente elaborou. Então, quero nesta manhã apresentar a todos para a Estância, para Sergipe, para o Brasil e para o mundo, José Domingos Machado Soares. Bom dia, saudações, muito obrigado por atender o nosso convite, satisfação recebê-lo aqui no nosso estúdio. Bom dia, Chicão. Tira a trilha toda. Aí. Chicão, que está coordenando essa rodada de entrevista. Quero cumprimentar também Laira Careca. Tá bom, sombreguei. Bacharela em Direito, que nós temos a honra de tê-la como vice. Quero agradecer a sua companhia. Na antena. Quero agradecer a sua solidariedade, quero agradecer o seu companheirismo, quero agradecer a sua militância. Estou muito feliz por ter Laira como vice nessa chapa. Nós temos conversado bastante sobre a Estância, sobre o nosso povo, sobre as nossas lutas, sobre os nossos sonhos, sobre o futuro. E eu tenho percebido que é um quadro jovem, extraordinário, não da velha nem da nova política, mas da boa política. Quero cumprimentar também que nos assessora aqui a Lara Almeida, agradecer pela companhia, pela presença. Cumprimento também o Lucas, que está aqui, da Rádio PAF. Cumprimento o Nelson, cumprimento a todos e todas que nos acompanham nesse momento, pela grande rede, pelas novas ferramentas de informação e de tecnologia. Abraço de forma muito carinhosa o povo de Estância, esse povo extraordinário que me fez vereador por 4 mandatos, esse povo que tem por mim um carinho especial, e esse povo que sabe o que quer, esse povo que tem um sentimento forte, arraigado na defesa da liberdade, na defesa da cidadania, na defesa da dignidade humana. Portanto, é uma grande honra estar aqui sentado na bancada dessa ferramenta de comunicação para dialogar com o conjunto da sociedade, para dialogar com o nosso querido povo de Estância. Muito bem. Saudação aqui feita pelo candidato José Domingos Machado, amiguinhos do PT. Conversamos agora então com a Laira. Bom dia, Laira. Satisfação recebê-la aqui no nosso estúdio. Obrigado
por atender o nosso convite. Bom dia, Chicão. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a todos que nos acompanham pela Rádio Web PAF. Bom dia, companheiro Dominguinhos. Bom dia a nossa companheira Lara, que nos acompanha nesse momento. E só tenho a dizer que temos um ótimo debate para que o conjunto da sociedade estanciana possa conhecer a fundo as propostas que o Partido dos Trabalhadores tem para mudar a nossa sociedade. Muito bem, feita a apresentação, então, feito o cumprimento, né? Vamos à apresentação, né, do candidato José Domingos Machado Soares. A gente tratou como regra, está tratando como regra para todos, que o candidato faça a sua própria apresentação, a sua própria biografia, para que fique bastante à vontade nos citar de quem é, né, o candidato. Olha, eu sou um jovem que vim da região da praia, eu sou estanciano, natural da Praia do Abaís. Eu sou filho de uma catadora de mangaba, dona Joaninha, uma mulher guerreira, uma mulher que me criou debaixo dos pés de mangaba, de mangabeiras, e me conduziu até a Universidade Federal de Sergipe. Sou filho, minha mãe não está mais com a gente aqui fisicamente, é minha grande referência, minha mãe é minha grande inspiração, não só para fazer política, mas para lutar por igualdade, por justiça, por solidariedade. Sou de uma família de 9 irmãos, né? Já perdi 2 irmãos, perdi um irmão recentemente, perdi uma irmã ainda quando criança. E de Seu Bezinho é meu pai, tem 87 anos, ainda é vivo. Estudei na região da praia, fiz o primário, depois estudei no João Nascimento Filho, fiz o fundamental maior, no Walter Franco, fiz o ensino médio, inclusive onde nos conhecemos. Sim, sim. E no Walter Franco também tive a oportunidade de iniciar no movimento estudantil. E lideramos o Grêmio Estudantil Eliso Matos, com vários nomes que hoje estão aí na política. A exemplo de Joaldo dos Santos, a exemplo de Samuel Matos, a exemplo de Manuel Messias, de Péricles Moraes de Andrade Júnior, de André Amaral, de tantos nomes que fizemos o movimento estudantil, lutando por uma escola pública de qualidade. Participei do 33º Congresso Nacional da UBS em São Paulo, no AMB, em 93. A nossa relação com a MST começou também nesse período. Estive no 3º Congresso Nacional do MST em Brasília, em 1995. Tive a oportunidade de conhecer a fundo como funciona esse movimento extraordinário, que hoje tenho a honra de ter a vice sendo desse movimento, egressa desse movimento. Fui à Universidade Federal de Sergipe, me formei em História, passei no concurso do Estado, concomitantemente me elegi vereador a primeira vez, portanto nós cumprimos 4 mandatos no Parlamento. Depois me pós-graduei em Didática e Metodologia, fiz também radialismo na Bahia e tive a oportunidade de ser dirigente, coordenador da subsede do Sintese aqui na região sul, e ser também dirigente da CUT e ser também diretor regional de educação por cerca de 2 anos, o que me deu uma experiência administrativa, agregando isso à experiência que nós já tínhamos do parlamento. Portanto, tive a oportunidade de despachar com presidente de Câmara, com vereadores, com diversos prefeitos, com governadores de estado, com senadores da República, com deputados. Tive a oportunidade de despachar com ministérios, com ministros, e até a oportunidade de despachar com a presidenta Dilma, com o presidente Lula. Portanto, me preparei durante boa parte da minha vida para estar nesse momento agora, discutindo à frente de um projeto político liderado pelo Partido dos Trabalhadores, o partido que mais fez pelo povo brasileiro. E aqui eu estabeleço um agradecimento aos dirigentes do partido, às lideranças estaduais, a exemplo do senador Rogério Carvalho, que
recentemente adquiriu junto ao Senado Federal 200 milhões para a reforma das rodovias de Sergipe, e nós fizemos um pleito para que a rodovia SE 470 da Bahia estivesse inclusa e será recapeada. Para o senhor ter uma ideia, aquela rodovia de 1983 nunca foi recapeada. Durante esses 37 anos, sempre sofreu operação tapa-buraco. Graças ao Partido dos Trabalhadores e ao senador Rogério Carvalho, ela será recapeada para facilitar a vida de turistas, de visitantes e da população da região praiana, que é a região que eu sou natural, é uma região que representa para nós um potencial extraordinário do turismo, da piscicultura, da ostreocultura, da aquicultura, da cadeia da mangaba. Então essa rodovia que ainda representa, inclusive nós escrevemos sobre isso um artigo, essa rodovia que representa a principal via de ligação entre Estância e o litoral, essa rodovia agora será finalmente recapeada graças à intervenção, graças ao pleito, à luta do senador Rogério Carvalho. Quero agradecer à vice-governadora Eliane Aquino, minha amiga, pela solidariedade, ao nosso presidente, deputado federal João Daniel, por toda a contribuição, ao deputado estadual Irã Barbosa, agradecer de coração ao Irã, à sua assessoria. O Irã tem sido muito solidário a essa nossa construção. Agradecer ao nosso querido amigo e irmão Márcio Macedo, que é candidato a prefeito de Aracaju, está numa luta grande, mas tem crescido dia após dia. A deputada estadual Ana Lúcia, enfim, aos dirigentes do partido. Agradecer aqui ao conjunto do partido Instância e dizer que nós temos a oferecer à cidade algumas coisas que na nossa avaliação são importantes. Uma biografia limpa, de alguém que conhece a mecânica de orçamento, como funciona a relação da Câmara Municipal. E aí eu digo que a Câmara Municipal é uma instituição extremamente importante. Nada acontece numa cidade ou na cidade sem o carimbo da Câmara Municipal. Os vereadores são fundamentais para a vida da cidade, para o bem ou para o mal. E eu digo isso com a experiência de quem passou 16 anos no parlamento e, graças a Deus e a Nossa Senhora de Guadalupe, saí do parlamento de cabeça erguida, sem deixar nada que desabonasse a nossa biografia, a minha biografia ou a minha trajetória. Então eu quero lhe pedir a você, meu caro internauta, você que nos acompanha pela rádio PAF, web, que você reflita bastante antes de definir o seu voto para o Parlamento Municipal. O Parlamento é fundamental, não adianta alguém estabelecer uma relação de escambo com o voto e depois reclamar da vida ou da sorte. O Parlamento é resultado exatamente do seu voto. É a ponta do seu dedinho que indica o futuro, que indica o avanço ou indica o atraso. Seu dedo é que vai definir isso. Seu dedo vai dizer assim, vamos avançar, ou então vamos atrasar. Atrasar não é você, atrasar é a cidade. Atrasar a cidade. Porque eu sempre coloco, hoje menos de 10% da população brasileira acredita na classe política. Menos de 10%. E ninguém cerca o fórum ou a prefeitura de cavalo com lanças e espada e toma os diplomas de vereador e de prefeito. Isso acontece pelo voto. Pelo voto. E o voto, ele precisa ser decidido a partir de biografias, a partir de programas, de projetos de cidade, a partir daquilo que o cidadão analisa e possa perceber que aquele candidato realmente tem condições de representá-lo e de fazer a gestão. Porque a cidade pertence a todos nós. A cidade não é dos industriais, a cidade não é do latifúndio atrasado, a cidade não é dos grandes comerciantes. Você sabe de quem é a cidade, Laira? A cidade é do conjunto do povo, a cidade é da juventude que sonha e luta, a cidade é das mulheres que constroem no silêncio da sua casa
o pão e a atenção às suas crianças. A cidade é exatamente das crianças, que nessa cidade inclusive não tem espaço para brincar, e nós vamos construir a cidade criança. A cidade é dos idosos que já contribuíram, estão na melhor idade, precisando ser respeitados, precisando ter dignidade, menos fila, mais respeito. A cidade é de todos nós, dos negros, a cidade é dos pobres, a cidade é dos ricos, a cidade é dos praianos, a cidade é dos trabalhadores rurais, a cidade é dos operários. Então, tem gente que se acha dono da cidade, ou dono da cidade, e que pega o seu tacão e diz: a cidade vai ser assim. Quando a gente cede aos caprichos do poder econômico, dos poderosos, aquilo que os gregos chamavam de oligoi, oligarquia, que são grupos pequenos de interesses que, a partir da violência, controlam o estatuto da política, nós não teremos uma cidade democrática e para todos. Portanto, vote para a Câmara com o mesmo cuidado, com a mesma atenção que você vota para prefeito. Para a Câmara nós temos 179 pessoas, homens e mulheres. Não é possível que você não consiga compreender um bom nome. Tem bons nomes. E tem bons nomes não só no PT. Tem bons nomes em outros partidos. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Um vereador que vai conquistar o voto e já oferece dinheiro, esse vereador vai ter compromisso com você depois? Ou um prefeito que abandonou o povoado, que abandonou o bairro, e agora, ao apagar das luzes, já na prorrogação, vai lá e passa a máquina. Em 4 anos não fez. Ou quem se candidata propondo, se colocando como novo e se junta com tudo. Isso é bíblico, inclusive. Se você colocar tecido novo em pano velho, o rasgão vai ser maior. Atentai bem. Você precisa ter muito cuidado com isso. E eu quero dialogar com você, viu, estanciano e estanciana? Dialogar com você, com o senhor, com a senhora, com você, jovem, porque nós temos 13% de jovens nessa cidade. 13%. A juventude tem uma força extraordinária. Mas nós temos ainda mais de 30% do eleitorado indeciso. É falsa, portanto, a ideia de dizer que Estância está polarizada. Está polarizada em 60% dos votos. Se só os indecisos votarem com o candidato a prefeito de Lula, com Dominguinhos vice-Laira, 13, nós ganharemos as eleições na frente de todos. Então você sabe também que nós temos essas observações a colocar para você, por entender que a política é um espaço fundamental da vida humana. O senhor vai ter a oportunidade de, no final do questionário, fazer as suas considerações, e aí o senhor pode se prolongar um pouco mais. Mas, por enquanto, o senhor ainda está na apresentação do candidato. Deixa o que o homem fala, viu? Então eu sou nessa apresentação, só para concluir, eu sou esse candidato que tenho estudado a cidade todos os dias. Eu tenho, nos últimos anos, eu tenho estudado bastante Estância. Tudo que sai sobre Estância, que é publicado, eu procuro ler. De vez em quando tenho também produzido textos e reflexões sobre Estância, sobre diversas áreas. E sou um homem de cultura democrática, de aceitar a diversidade de opiniões, de aceitar o debate de ideias. Sou um homem que tem uma trajetória nos movimentos sociais, tenho uma trajetória no parlamento e, portanto, tenho experiência administrativa na diretoria regional, tenho experiência parlamentar, sei como é que funciona a relação da instituição Câmara com a instituição Prefeitura. Eu não vou entrar naquele salão nobre grande, o senhor conhece o salão nobre, não conhece? Sim. Enorme, vou ficar olhando para lá, como é que eu tomo essa decisão aqui? Porque eu sei como é que funciona a mecânica dessa relação das instituições. Eu passei parte da minha vida fazendo isso. As pessoas sabem do nosso zelo pelo erário, as pessoas sabem do nosso compromisso com os menos favorecidos, as pessoas sabem que um prefeito como Dominguinhos, nós vamos avançar em diversas áreas de políticas públicas. Então nós estamos apresentando uma proposta que é uma proposta que foi construída com a participação de cerca de 700 pessoas, com lives digitais, com mesas digitais, com especialistas. E aproveito também para agradecer a todos que contribuíram com o nosso programa. Nosso plano de governo é Estância há 400 anos, porque a Estância, o ano que vem, fará 400 anos, no dia 16 de setembro. Estância há 400 anos de tradição e resistência. E o nosso lema é
uma cidade criativa, inteligente e sustentável, uma cidade do futuro, uma cidade que supere problemas de natureza medieval, como a gente tem aqui ainda, como a falta de saneamento básico. Isso é um problema medieval, né? Isso me envergonha profundamente. Você chegar no centro da cidade e você encontrar o esgoto a céu aberto. Não dá nem ânimo de trazer um visitante, um amigo para conhecer, que a primeira coisa que eles ficam olhando é: mas ainda tem isso aqui? Isso é coisa da Idade Média. E o mais grave, a Estância foi governada por médico a vida inteira. O gestor passado era médico, esse é médico, eles não investem um centavo em saneamento básico. Nós só temos uma cobertura de 18%. É preciso um professor para cuidar disso. E uma advogada. É preciso a gente cuidar disso, porque cada real que você investe em saneamento básico, você economiza mais de 5 reais na saúde convencional, curativa, né? Será que os gestores não têm essa sensibilidade? Preferem fazer políticas de engodo, muitas vezes políticas para poder ganhar a eleição, ou para poder apenas disputar o processo eleitoral, ao invés de estruturar a cidade, não pensar na próxima eleição, mas pensar nas próximas gerações. Então, o nosso programa é um programa que visa romper com isso. Por isso você pode olhar para mim aqui. Está me olhando? Não tem nenhum coronel atrás. Tem? Tem, Nelson, algum coronel aqui atrás? Tem algum ex-prefeito responsável pela destruição do município aqui atrás? Não tem ninguém, deixa eu ver. Não tem ninguém, não tem nenhum ex-prefeito aqui atrás. Certo? Nós fizemos uma opção de caminhar e fazer uma grande aliança. E eu quero encerrar nisso. Muito a nossa grande aliança. Mas essa aliança é a aliança mais bonita que um político pode fazer. É com o povo, com o conjunto da sociedade. Desde empresário, passando por operário, jovem, mulheres, negros, artistas, intelectuais, gente de imprensa. Essa é a nossa grande aliança. Eu não vou ser prefeito traindo a minha tradição de militante dos movimentos sociais e de militante da esquerda estanciana, tendo que me aliar com os velhos coronéis que há bem pouco tempo, que são responsáveis por tudo isso, são responsáveis pelos esgotos, são responsáveis pelo abandono do povo, são responsáveis pelo desemprego, e esses coronéis têm a audácia, têm a petulância de vir à luz do dia, dialogar com as pessoas num tom de intimidação, porque eu não quero ser prefeito por ódio a ninguém, nem aos coronéis. Eu quero ser prefeito por amor à cidade e ao povo. Tem candidato a prefeito que quer derrotar o outro por vingança. Tem um candidato a prefeito que, inclusive, ele não define mais a agenda, porque é um coronel que define a agenda. Vamos concluir a sua apresentação. Era isso. E eu gostaria de aqui deixar claro, como deixei a todos, vou pedir ao candidato que não alfinete os outros candidatos. Nós pedimos a todos que por aqui passaram e que vão passar, para que nós tenhamos um espaço diferenciado do ponto de vista do entendimento e da apresentação de propostas para a gestão dos próximos 4 anos. Me perdoe a franqueza, candidato José Domingos Machado, mas sinto que, claro, no seu discurso, o senhor também alfineta um pouco. E eu não quero receber aqui nenhuma ligação de nenhum candidato dizendo: olha, eu não fiz isso, por que é que o candidato A ou o candidato B não estou citando o nome de ninguém. Ninguém citou não até aqui. Mas olha, eu sei, já o conheço como cidadão, como militante de partido, e conheço o seu discurso, certo? E o povo de Estância conhece o seu discurso. Então, mas essa foi a nossa regra, e eu gostaria que o senhor pudesse respeitar. Ok? Vamos partir agora para a apresentação. Quem é Laira Careca? E por que você compõe a chapa, né, do candidato José Domingos Machado, Dominguinhos, do PT? E por que o povo de Estância merece o voto, ou vocês merecem o voto do povo de Estância? Então, Chicão, eu sou a Laira Careca, filha de uma grande liderança do MST.
o José Alberto dos Santos, o mais conhecido como Careca do MST. Sou filha da professora Ana Silvia. Moro no bairro Alecrim, né, desde quando me entendo por gente. Nasci e me criei lá. Tenho 24 anos. Sou jovem. Sou mulher. Sou técnica em agropecuária, formada pelo Instituto Federal de Sergipe. Também sou formada em Direito pela Universidade de Tiradentes. Sou militante do maior movimento da América Latina, que é o MST, o movimento ao qual meu pai liderou por muito tempo. E há 4 anos, quase 5, completo em janeiro, eu estou na frente da cooperativa de jovens, coordenando e ajudando aí a fortalecer a agricultura familiar, tanto do nosso município como dos municípios vizinhos. E hoje estou nessa tarefa, ao lado do companheiro Dominguinhos, né, sendo candidata a vice-prefeita pelo Partido dos Trabalhadores, por uma indicação do movimento, né? Essa tarefa quem me deu foi o movimento, uma tarefa que eu assumi, após um processo interno também, de debate intenso dentro do partido. As correntes entenderam que o legado do meu pai e que esse legado se linkava ao meu nome, e que também, ao final de todo esse processo que a gente viveu dentro do partido, todo esse processo de debate muito importante, eles entenderam que eu estava preparada para assumir essa tarefa. Quanto à sociedade votar na gente, eu tenho 3 motivos a dar. O primeiro é que nós temos o melhor plano de governo para essa cidade. Isso eu digo sem dúvida nenhuma. A segunda é que nós estamos preparados para governar essa cidade, para gerir essa cidade. E a terceira e última, para encerrar minha apresentação, é que nós somos do time de Lula. Nós somos do time de Lula, somos os candidatos de Lula. Lula, que muito fez por esse país. Lula, que mudou a cara desse país. Lula, que gerou emprego, que colocou o filho do pobre na universidade, que deu dignidade, que deu moradia. Aqui a gente tem exemplos como o Recanto Verde, como vários outros conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida 1, 2 e 3. Então, são esses os motivos que a sociedade estanciana tem para escolher Laira e o companheiro Dominguinhos para governar essa cidade. Muito bem, feita a apresentação então do candidato José Domingos Machado, Dominguinhos do PT, feita a apresentação de Laira Careca. Candidato, use esse microfone, parece-me que o som dele está melhor. Esse aqui para... Obrigado. Vamos ver aqui se ele parece estar fugindo um pouco de quando em vez. Ok, obrigado. Melhorou. Vamos às perguntas? Vamos. Pronto, olha, a pergunta foi feita a todos. Certo? Pronto, apesar do senhor, já há poucos instantes aí, na sua apresentação, o senhor já respondeu a primeira pergunta praticamente. A motivação do senhor ser candidato a prefeito de Estância, e se o senhor se sente capaz de assumir, se considera capaz de assumir a responsabilidade diante de uma população de aproximadamente 80 mil habitantes e governar de forma justa e igualitária. Olha, é verdade, nós já falamos um pouco sobre isso. Primeiro, o motivo de ser candidato é exatamente a tristeza e a indignação de ver Estância, uma cidade que tem um potencial extraordinário, uma cidade que nos separa aqui da Bahia, e eu fico imaginando como é que uma cidade que tem territorialmente, fica entre os 10 maiores municípios de Sergipe, né, com 646 quilômetros quadrados, uma cidade que tem uma vocação extraordinária para o turismo, aqui dá um excelente arranjo produtivo, uma cidade que tem uma vocação extraordinária para a questão da indústria, uma cidade de intelectuais, uma cidade de um povo extremamente acolhedor. E aqui eu cito Jorge Amado quando ele diz: é indispensável, sem dúvida, entrar em Estância, cidade bela e ilustre, quase idílica, habitada pelo povo mais cordial do mundo. Essa foi a frase que Jorge Amado eternizou, a forma acolhedora e calorosa do povo estanciano
receber turistas e visitantes. Uma cidade que tem uma identidade cultural única em Sergipe, né? Então é uma cidade que tem um potencial muito grande, Estância, mas que a gente tem percebido que as gestões não têm fortalecido esse potencial da cidade. Pelo contrário, tem ofuscado a cidade, não tem debatido os grandes temas da cidade, tem debatido temas que linkam diretamente com questões eleitoral e até eleitoreira, visando apenas a próxima eleição. E nós vamos, Chicão, em Estância, Laira, Nelson, Lucas, Lara, nós vamos em Estância preparar a Estância, se o senhor me permite, para os próximos 30 anos. Nós faremos em Estância, na infraestrutura, 2 grandes avenidas. Nós faremos uma avenida perimetral leste, ligando o Recanto Verde, Governador Marcelo Deda, Chagas. Essa avenida terá cerca de 6 quilômetros até o bairro São Jorge, porque a Estância tem 11 bairros, sendo que 4 bairros são dos anos 70 para cá, que é a Zona Norte, o bairro Alagoas e o grande complexo da Zona Norte, o bairro Cidade Nova, a Zona Leste, o bairro São Jorge, e a Zona Oeste, o bairro Alecrim, que esse é da década de 90 para cá, que antes era na perspectiva de sítio. Nós vamos integrar essa cidade, para poder integrarmos o transporte e a mobilidade. Nós vamos fazer a Avenida Perimetral Leste, repito, do Recanto Verde ao São Jorge. Essa avenida ela é medida hoje, o que há de mais moderno hoje na engenharia, que a NASA usa, é um programa chamado Autodesk, InfraWorks. Esse programa nós estamos utilizando e medido, essa avenida dá 5,8 quilômetros. Só que nós vamos arredondar para 6. Essa avenida será com asfaltamento ecológico, essa avenida será com ciclovia, com ciclofaixa, e integrará toda a Zona Leste. Toda a Zona Leste. Essa avenida, ela terá 2 parques, que nós iremos construir 4 parques. Um parque será aqui próximo do Colorado, Botequim, bairro Botequim, será o Parque do Cuí, que o senhor conhece. Nós utilizaremos o Riacho do Cuí, aquele manancial, para protegermos o manancial com um parque ambiental e com equipamento de cultura. Ali nós construiremos o monumento aos praianos, porque os meus descendentes entraram por ali, na estrada real de mais de um século, de animais. Nós construiremos, homenagearemos todos os praianos com esse monumento e com esse Parque do Cuí. Lá próximo do forródromo, entre o forródromo e o bairro Porto da Areia, nós construiremos um outro parque. Lá será o Parque do Canga. E o Parque do Canga, nós preservaremos as Pedras dos Caboclos, que é de religião de matriz africana, e vamos construir o Memorial Junino. Lá, quem vem à Estância vai conhecer, o jovem vai poder ir lá com anfiteatro, para ouvir música. Como vamos transformar o forródromo num espaço multievento? Não vai ficar o forródromo daquele jeito largado. Mas o senhor vai ter espaço para dizer sobre obras? Mas ainda é só porque eu quero ser candidato, o motivo. Eu quero só concluir esse raciocínio, me permita, das avenidas pelo perder. Então sabe usar bem o tempo, viu? Avenida Piauí, Avenida São João, porque vai passar nos bairros do São João, mas a grande avenida, Chicão, ouvintes, quem nos acompanha, internauta, a grande avenida, essa avenida é a Avenida Piauitinga. Ela iniciará na frente da Cidade Nova, cruzará o Piauitinga, que é um rio que nasce em Lagarto, que tem 64 quilômetros, nasce no povoado Brasília, e é um rio responsável pela dessedentação de animais e abastecimento humano de quase 500 mil pessoas em Sergipe, numa população de pouco mais de 2 milhões. Então esse rio tem que ser preservado. Aliás, nós temos um programa forte de despoluição do Piauitinga. Essa Avenida Piauitinga, ela cruzará o rio, passará por trás da Trop Fluid, contornará o Alecrim, contornará o Bonfim, passará entre o Mariota, contornará o Mariota e sairá em frente à rodoviária, e cruzará a rodoviária. Essa avenida terá 8 quilômetros, é a perimetral oeste. Teremos mais 2 equipamentos de cultura. Lá de trás da Trop Fluid nós faremos o Parque dos Ciganos, porque o rio ali é chamado de Rio dos Ciganos. Sim. E construiremos ali a Pinacoteca Zé de Dome, que aprendeu a pintar, vendo a mãe lavar roupa nas pedras do rio Piauitinga. E cá, de trás do Mariota, nós construiremos o Parque Sombra do Piauí, com o Memorial da Indústria, fazendo alusão ao bairro Bonfim, que é o bairro da indústria.
Então essas duas avenidas, nós vamos integrar a Estância para o século definitivamente 21, Estância passando a ser planejada para os próximos 30 ou 40 anos, ligando toda a Zona Leste e ligando toda a Zona Oeste. E digo ao senhor e aos ouvintes aqui, que o transporte será integrado. O transporte será integrado. Hoje, quem sai do Recanto Verde para o centro para trabalhar, ele gasta entre 15 e 33 minutos de carro. De ônibus gasta mais. De ônibus gasta mais. Aí. Nessa avenida vai gastar entre 5 e 7 minutos. Não, tá bom. Por lá, olha. E vai chegar no centro. Facilitar a vida do trabalhador. Nós vamos cuidar do povo. Nós precisamos mexer na infraestrutura de Estância. Mas quero lhe dizer mais só duas coisas, duas obras que nós vamos pleitear junto. Não quer deixar na hora dele. Ao senador Rogério Carvalho. Não, pode ser, no posso tema, deixar para depois. Temos o tema obras aqui. Pronto, então nós vamos falar disso. Já falei uma parte, vou falar da segunda parte mais à frente. A outra pergunta é capaz de assumir. Olha, eu não tenho capacitômetro, né? Não tem capacitômetro. Ninguém tem capacitômetro. Essa é uma pergunta, obviamente, subjetiva, muito difícil de resolver. Mas eu quero garantir ao povo de Estância. Eu tenho estudado muito. Eu tenho me dedicado muito. E eu, como professor, eu vou trabalhar 15, 16, 18 horas por dia para dar conta dessa tarefa, que é uma tarefa hercúlea, amazônica, ao lado aí da minha vice, Laira Careca, ao lado dos dirigentes do PT, ao lado do povo bom e extraordinário de Estância. Muito bem, estamos conversando com o candidato a prefeito de Estância pelo Partido dos Trabalhadores, José Domingos Machado, e Laira Careca, candidata a vice-prefeito na chapa do Partido dos Trabalhadores. Lucas, vamos regular um pouquinho mais aqui o microfone aqui do José Domingos, do candidato. Aumente mais um pouquinho só, ele distorceu um pouquinho aqui agora, era só para evitar o distorcimento aqui do áudio, que eu percebi aqui no fone de ouvido. Bom, vamos ao tema educação. Perfeito, vamos lá. O senhor como professor, né, claro, não vai ter muita dificuldade de responder algumas perguntas que nós criamos aqui, nós em conjunto aqui com a equipe, nós preparamos esse questionário para todos os candidatos da mesma forma. Cada um agora responda da sua maneira, não é? De preferência, eu peço mais uma vez ao candidato que procure ser mais sucinto possível nas respostas para que tenhamos a possibilidade de perguntar a todas as perguntas, fazer todas as perguntas, e o senhor tenha a possibilidade também, o direito de responder. Se o PAF quiser, eu posso retornar. Não, certamente o espaço aqui é democrático, o espaço aqui, a gente impôs essas regras. Mas retornar para a entrevista, viu? Porque Laira estava muito animada para vir para cá, muito feliz. Para entrevista, eu gosto mais da entrevista. Para que todos tivessem o mesmo direito e todos tivessem também as mesmas restrições. Lógico. Certo? O princípio da equidade é muito importante. Pronto. Então, vamos lá, educação. De que forma o senhor pretende gerir a educação do município nos próximos 4 anos, de maneira a contemplar a inclusão de todos no ambiente escolar, atendendo às metas estabelecidas aí pela LDB e Ministério da Educação? Olha, eu fico muito triste, viu, porque o prefeito atual, a gestão atual, arrecadou 38,9 milhões de royalties de Piranema. E as nossas escolas, os últimos prefeitos, tanto a gestão atual quanto os últimos prefeitos que estão com o outro candidato, que fizeram um grande acordão, esses arrecadaram mais de 160 milhões de royalties. E as escolas, não mudou nada. Não pode pagar salário e royalties, mas você pode fazer obra estrutural, né? E eu quero dizer que a educação, uma das coisas que nós vamos fazer é aumentar o orçamento destinado à educação. Nós vamos aumentar o orçamento destinado à educação. Porque a educação tem gargalos que precisam ser enfrentados. Mas a grande iniciativa que nós vamos ter na educação é erradicar o analfabetismo. Nós precisamos erradicar o analfabetismo em Estância. Não dá mais para a Estância a gente encontrar... E por que eu vou fazer isso? E as pessoas podem confiar. Porque minha mãe, Dona Joaninha, meu pai, são semiletrados. E eu passei na pele a vergonha de chegar na fila da farmácia, na fila do pão, eu ainda criança, de chegar na feira e ter que pedir informações. Então eu passei a vergonha na pele. E depois eu me tornei professor. Me tornei professor, passei pelo Grêmio Estudantil, fui dirigente do sindicato, eu sou o único candidato que vem do Grêmio, depois eu fui dirigente do sindicato, depois eu fui diretor regional da educação. Então, resultado, eu tive a vergonha e tenho
como fazer, sei como fazer. Então nós vamos erradicar num grande programa o analfabetismo, né? Vai ser, eu já disse a Rogério Carvalho, Rogério, você vai ter a alegria de chegar na tribuna do Senado Federal, no principal púlpito parlamentar do Brasil e da América Latina e dizer, no Nordeste brasileiro, no estado de Sergipe, tem uma cidade chamada Estância, que Jorge Amado morou, escreveu Capitães de Areia, que lá em Estância, o prefeito Dominguinhos, ao lado de Laira, do PT, erradicaram o analfabetismo. Lá é pátria livre de analfabetos. Não é as elites que vão fazer isso, porque as elites têm escola. As elites não estudam nem aqui, os filhos das elites. Eles não estudam nem aqui. Você sabe que tem político que vê a Estância como um local de trabalho apenas, para garimpar os votos e manter seus privilégios. Nós vamos erradicar. Pagar o piso dos professores, o piso salarial. Isso é causa pétrea. Até porque nenhum prefeito foi para a rua tão quanto eu. Eu devo ter gastado aí uns 13 pares de sapato na rua para defender os trabalhadores e os servidores. Então, isso é tranquilo. Nós vamos pagar o piso dos professores e vamos pagar em dias. Implementar, inclusive, um calendário para os 4 anos. Você vai entrar, se você quiser entrar no consórcio, do carro, pagamento da casa, você vai 4 anos, o prefeito Dominguinhos Elário já sabe aqui, vai pagar todo dia tal, nós vamos pagar aqui. Revisar o estatuto e o plano dos professores e dos servidores também, dialogar com o movimento sindical, dialogar com os representantes de classe, dialogar, sentar, montar uma mesa de negociação permanente com o prefeito, secretário de Fazenda, de Finanças, secretário de Administração, secretário de Educação, certo? Para a gente dialogar com os servidores, para a gente dialogar com o funcionalismo público. Aliás, eu quero aproveitar hoje para abraçar todos os servidores públicos e as servidoras públicas. Hoje é o dia dedicado ao servidor público. Eu sou servidor público, sei do papel do servidor público, sei da tarefa e muitas vezes sei do abandono de gestores e de gestoras com relação a essa tarefa tão importante. Mas nós vamos fortalecer também os grêmios estudantis. Eu venho de grêmio estudantil. Você sabe que Marcelo Deda foi um grande governador. E Marcelo Deda vem do movimento estudantil. Você sabe que o Edivaldo Nogueira vem do movimento estudantil. Você sabe que os grandes políticos, eles passaram pelo movimento estudantil. Né? O movimento estudantil é uma grande escola. Mas não é escola para políticos só apenas. É escola para a cidadania. É escola para a vida. Um grêmio estudantil ensina a gente a ser cidadão e a ser cidadã. Então nós vamos ajudar, incentivar para que os estudantes, de forma livre, autônoma, altiva, construam seus grêmios livres. Seus grêmios livres, que está lá na Lei 7.398, de 4 de novembro de 1985. Né? Os grêmios livres. Mas nós temos propostas ousadas para a educação. Nós vamos redefinir o papel da escola agrícola. Nós não podemos deixar a escola agrícola, Antônio Carlos Valadares, ali próximo daquelas grandes multinacionais, né? Como a Embev, né? Como a outra indústria ali do outro lado da BR, de latinha de cerveja, Crown. Nós vamos redefinir o papel da escola agrícola. Fique tranquilo, você que trabalha na escola agrícola, você que é da área da educação, nós não vamos deixar a escola agrícola nessa situação marasmática que ela está. Nós vamos tratar a escola agrícola como prioridade, incluindo a escola agrícola dentro de um arranjo produtivo naquela região ali, a escola agrícola como uma mola propulsora do desenvolvimento daquela região. E não a escola agrícola como está hoje. Mas nós vamos criar a escola circo. Essa escola circo será uma escola que quem tiver dom para a arte, você pega o professor, ele pega no chão da escola, ele que está lá no dia a dia, ele pega uma criança, ele pega um jovem, aí o jovem, você olha o jovem, e o jovem sabe fazer grafite. Mas você pega uma criança e vê a criança ali, rapaz, já nos primeiros anos, fazendo um desenho colorido que se distancia dos outros colegas. Aí você pega uma criança falante, daqui a pouco a criança está escrevendo poemas, poesia. Então nós vamos pegar esses estudantes que têm esse potencial e vamos convidá-los
para frequentar em contraturno a Escola Circo, com acompanhamento de artistas, de teatrólogos, de pintores, de diretores de teatro, com acesso à música, fotografia, cinema, para que essa meninada, a partir dali, quem sabe você transforma um garoto daquele, de uma escola da periferia ou da zona rural, numa referência mundial. Então, a Escola Circo para nós terá um papel muito importante, porque a educação e a arte, caminhando junto, será fundamental. Mas nós vamos criar também, na educação, um programa chamado Escola Mundo. Olha, a Escola Mundo é o seguinte: na verdade, nós não conhecemos direito a América do Sul. É muito recente o ensino de espanhol nas escolas. Nós vamos, desde o ensino fundamental, a partir da biografia de meninos e meninas no interior da escola, de histórias de vida, de desempenho escolar, vai ser um conjunto de fatores. Nós vamos definir professores a partir de um diálogo pedagógico, do projeto pedagógico da escola, e nós vamos selecionar da rede municipal aí uma média de 10 alunos, de 10 a 13 alunos. E esses alunos, por ano, eles vão em convênio com a universidade, como a Universidade de Buenos Aires. Aí essa garotada vai para Buenos Aires com esses 3 professores. Os professores têm uma gratificação a mais. Eles ficam lá 3 meses, de 3 a 6 meses, para fazer curso de cinema, curso de poesia, curso de língua espanhola, para conhecer ali a praça de Maio, das Mães de Maio, né? La Plaza de las Madres de Mayo, ali na Argentina. Vão conhecer o Palácio La Moneda e os vinhedos no Chile, conhecer ali aquela borda do Pacífico. Olha, quando eu cheguei em Montevidéu, eu fui apóstolo do Tabaré Vázquez em 2015, e quando eu cheguei em Montevidéu, que eu desci, que a aeronave começou a descer ali naqueles campos, eu lembrei, sabe de quem? Da minha professora de geografia, a professora Maria das Graças, aqui em Estância, porque você foi minha professora aqui no Walter Franco, você consegue, como criança, guardar essas informações, e aí isso é muito importante para o desenvolvimento. O mundo, a comunidade hoje é uma comunidade global. Com as novas tecnologias, você pode conhecer muito bem o mundo, e fazendo esses intercâmbios você vai facilitar muito. É uma espécie de ciência sem fronteira local, certo? É uma espécie de ciência sem fronteira local, que num prazo aí de 4 anos, a gente quer chegar aí a 60 alunos, gradativamente esses alunos indo para a América do Sul. Você imagine, 60 alunos, 60 cidadãos do mundo, né? Mas eu não estou falando de cidadão do mundo que tem pai comerciante, que tem pai industrial, que tem pai fazendeiro, que tem pai classe média alta, que tem pai juiz, que tem pai pronto. Eu estou falando de cidadãos, porque esses podem ir. Eu estou falando você pegar uma criança numa comunidade que não tenha estrutura na zona rural de onde eu venho, certo? Tirar de uma casa de taipa, né? O João Costa, lá de Simão Dia, de Sítio Alto, que fez medicina graças aos programas do governo Lula, é pegar esse menino ou essa menina, levá-lo para conhecer esse espaço da universidade, da vida, do mundo de outro país, e esse menino passar a ter um interesse pela educação, pela cultura, e ele fazer a diferença no seu mundo, no seu local, e crescer e transformar aquele espaço. É a educação com essa possibilidade. Portanto, a Escola Mundo é uma escola que nós vamos fazer, nós vamos trabalhar com o máximo de atenção, investir para a gente de fato dar uma contribuição à nossa juventude e fazer com que os nossos jovens tenham espaço, tenham oportunidade. Mas quero dizer o seguinte: nós não podemos deixar de fazer concurso público. Tem gestor que entra na justiça para a educação. Nós vamos fazer. Nós temos pergunta a respeito disso. Do concurso público? Temos perguntas. Eu quero lhe dizer, mais uma vez, se você for mais sucinto, o senhor vai ter tempo para fazer um apanhado de todo o seu programa de governo. Mas é que não dá para ser sucinto, não tem mais educação. Né? Não, deixa... a educação realmente é um tema vasto, e eu gostaria muito de trazê-lo num momento para que a gente pudesse discutir a educação.
certo? Dia 2 de janeiro eu venho para cá como prefeito e aí a gente já vai começar a implementar. Será uma grande satisfação recebê-lo aqui, certo? Como prefeito, né? Como prefeito, certo? E o prefeito, ou o senhor, ou o prefeito que ganhar a eleição, certo? Que venha aqui para que a gente trate sobre esses temas, inclusive. Certo, certo. Porque eu sou oriundo também filho de professores. Filho de professor e irmão de professores. E a educação sempre foi um tema que me interessou. Dona muito. Maria, uma grande educadora, lá na Lagoa Seca. Na Lagoa Seca. Lagoa Seca, lá em Cristinápolis, né? Maria do Prédio tornou-se Maria do Prédio. Ela tomava conta da escola, fazia merenda, dirigia a escola. É muito isso nas escolas pequenas que os professores têm esse papel, né? Agora, a minha preocupação é que o senhor possa responder todas as nossas perguntas. Então vamos lá. Certo? É por isso que eu estou pedindo menos tempo nas respostas. Ok. Certo? E depois a gente vai... Como a educação é um tema apaixonante, eu sou oriundo dessa área, eu fico muito entusiasmado, emocionado ao falar da educação, mas... A gente vai lhe dar, ao final das perguntas, a gente vai lhe dar todo o tempo Tranquilo. que demos aos outros para que o senhor faça, certo? O seu apanhado e possa fazer os seus comentários a respeito do seu programa de governo. Mas vamos à pergunta seguinte, que o senhor terminou também já respondendo. Aliás, as escolas da rede municipal estão devidamente adequadas com exigências do MEC, de maneira a oferecer aos alunos segurança, tecnologia, que auxiliam no desenvolvimento do ensino-aprendizado? Então, o senhor terminou já entrando... Eu ia falar sobre isso. O nosso programa de educação é a Escola do Futuro. A Escola do Futuro, a gente não tem nas escolas tecnologias. As escolas continuam com cadeiras de madeira, um ambiente pesado, hostil, não ventilado, quer dizer, estância. As escolas, você conta a escola que tem um condicionador de ar, né? Com esse calor agora aqui dos trópicos, não é brincadeira. Portanto, é muito difícil você hoje na escola, enfrentar o nível de tecnologia e de modernidade que a gente tem hoje na comunidade planetária com a estrutura que a gente tem, ou melhor, com a falta de estrutura que a gente tem. O que se faz, que existe inclusive gabulices sobre isso, e arrogâncias, etc., é um misto de arrogância com gabulice, é que se paga em dias. A regência à distância é de 5%. 5% a regência de classe de distância. Qual é o incentivo que um professor tem para poder ficar na sala de aula recebendo 5% de regência apenas? Entendeu? Então não tem. As nossas escolas estão... raríssimas são as escolas que têm uma infraestrutura um pouco melhor. Do ponto de vista da tecnologia, as nossas escolas estão muito aquém do que nós precisamos fazer para, de fato, linkarmos instância e linkarmos a nossa juventude com o futuro. E qual seria a solução para esse problema dentro do seu plano de governo? Infraestruturar as escolas com equipamentos de novas tecnologias. Acabei de fazer esse registro. Repensar, inclusive, os prédios, a estrutura dos prédios. Agora fica claro, né? Eu estou muito preocupado porque com a pandemia, e a pandemia está aí, eu quero aproveitar também para prestar solidariedade a todas as famílias vítimas da pandemia aqui em Estância, né? Com a pandemia, as escolas pensando em voltar para a sala de aula. Eu estou muito preocupado, porque tem escola que o aluno respira no cangote do outro. Uhum. Você está entendendo? Então não tem menor condição. Essa é uma discussão muito séria. E pandemia geralmente vem em ondas. Foi assim a gripe espanhola, que não era espanhola, na verdade era americana. Mas foi assim a gripe espanhola. Tem sido assim outras pandemias. O ebola na África. Pandemia pode vir em até 3 ondas. Nós não terminamos nem a primeira. Nós não terminamos nem a primeira onda em Sergipe. Não fechou direito no Brasil. Né? E a gente já vê as pessoas, inclusive políticos, utilizando o povo de uma forma estúpida. Pessoas sem máscara. Aglomerações enormes. Né? Eu faço até aqui um apelo ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, para acompanhar esse comportamento desses candidatos. Né? Na minha cabeça, nem eleição deveria ter esse ano. Primeiro cuidar da vida, vencer a pandemia, e depois a gente... Mas a pressão, os grupos de interesse é para ter eleição. Então vamos ter eleição, vamos participar do processo eleitoral. Agora, as nossas escolas, a infraestrutura, lamentavelmente, parece que poderia ser qualquer coisa, menos uma escola. Né? Tem escola, meu amigo, que qualquer doença contagiosa que entra numa sala de aula, por quê? Porque
pequenas, acanhadas. E outra coisa, viu? Aquelas escolas que foram nucleadas, nucleação é muito importante. Não estou contra a nucleação. Mas nucleação é uma atitude político-pedagógica da Secretaria Municipal de Educação que dialoga com os entes envolvidos, professores, alunos, pais, mães, associação de pais e mestre, a comunidade em geral. Não foi feito isso em instância, nucleação. Instância foi feito o fechamento de escola. Resultado, as escolas, como não foi feita essa discussão, Laira, as escolas que foram fechadas nos povoados, elas estão todas no estado avançado de depredação. Verdade. Sendo destruída. Por quê? Porque a comunidade, a escola, muitas vezes numa comunidade, numa zona rural, é a única instituição que as pessoas frequentam. É lá que se reúne para a associação de moradores, é lá que se reúne o grupo de alcoólicos anônimos, o AA, é lá que se faz o aniversário da criança, é lá que se recebe o casamento, é lá que o padre celebra. E as escolas? Vá na escola do Povoado do Grotão e veja como é que tá. Vá na escola Saturnino Soares, José Soares, na Reta do Abaís, que nós estivemos lá ontem. Uma escola que foi largada a placa no meio do mato, lixo dentro, mato, cobra. Ou seja, é o abandono do poder público. E não é dessa gestão só não, vem de outras gestões, da turma do Acordão, e essa gestão agora que faz essa mesmice. Então, abandonar o prédio público é crime, meu amigo, é crime. Inclusive, vamos acionar o Ministério Público com fotografias para que o Ministério Público possa, porque ali foi dinheiro público, se gastou dinheiro para fazer os prédios, estão largados lá animais dentro das escolas dos prédios. Isso não existe. Então nós vamos dar uma atenção especial à estrutura das escolas, tamanho das salas, certo? Tamanho das salas, e colocar nas escolas brinquedotecas. Marcelo Deda colocou, através da secretária Ana Lúcia, na Prefeitura de Aracaju, brinquedoteca em todas as escolas. Por quê? Porque a escola passa a ser um espaço de... O brinquedo tem um papel muito importante. É um espaço de integração. A brinquedoteca é um espaço de integração, é um espaço de entretenimento entre as crianças, de desenvolvimento psicomotor. Então, as brinquedotecas cumprem um papel muito importante. Para isso, nós vamos ter que aumentar o orçamento da educação. Não tem conversa, nós vamos ter que aumentar o orçamento da educação. Nós vamos ter que chamar os dirigentes do movimento sindical, dos servidores, dos professores, e fazermos uma conversa aberta. Nós vamos ter que cuidar da alimentação escolar. Comprando alimentação escolar, tem aí? Tem aqui. Pronto. Tem aqui. Não se apresse para responder. Vamos ao intervalo, né, Lucas? Vamos ao intervalo comercial, que a gente fala aqui em nome, claro, de loja Nossa Senhora da Conceição, em nome também de Jet Laser e Jet Fiber. Ok? Agradecendo aí os amigos que estão nos apoiando aqui também para que pudéssemos, né, fazer essa rodada de entrevista com os candidatos a prefeito e vice-prefeito desta distância. Hoje conversamos com o vereador José Domingos, ou com o ex-vereador e candidato a prefeito de distância José Domingos Machado e Laira Careca, candidatos do Partido dos Trabalhadores. A gente volta em alguns instantes. Já retornamos, né, do intervalo, já tomamos uma águazinha aqui, um cafezinho, com o nosso bate-papo, né, nossa entrevista com o candidato José Domingos Machado, Dominguinhos do PT, e a vice Laira Careca, aqui direto dos estúdios da Rádio Web PAF, em instância 74 quilômetros da capital, Aracaju. Agradecer aos amigos internautas que estão nesse momento acompanhando a gente, não só através do Radiosnet, mas também através do site pafestancia.com.br, através do Facebook e através do Instagram. Muito bem. Agradecer também a loja Nossa Senhora da Conceição, agradecer a Jet Fiber e a Jet Laser, né, que nos apoiam neste exato momento. Agradecer ao Lula do PAF também, um abração, Lula, está aí acompanhando a gente também, as empresas PAF, né, Marmoraria PAF, PAF Piedade. Vamos continuar com o tema educação. A gente tem algumas perguntas aqui, como estava falando aqui em off também com o candidato José Domingos Machado, o Dominguinho do PT, para tentar ser mais sucinto, para que a gente possa responder, para que a gente possa perguntar e ele ter o direito de falar um pouco mais sobre o seu plano de governo, com algumas respostas das nossas perguntas.
A rede pública atende um grande percentual de alunos que faz a sua primeira refeição na escola. Segundo a maioria dos municípios do Brasil, o percentual financiado pelo governo federal não cobre as despesas com a alimentação escolar. E de qual forma o candidato irá constituir, não é, recursos que possam financiar uma alimentação de qualidade para os nossos alunos? Não tem saída, é colocar a mão na massa e vai ter que aumentar o orçamento da educação. É o que eu falei há pouco. Mas além disso, eu sei o que é isso. Sim. Eu fui para o João Nascimento, eu estudei no João Nascimento, e Dona Josefina, ela era merendeira, como se dizia hoje, manipuladora de alimentos, etc., merendeira do João Nascimento Filho. E ela fazia uma merenda tão gostosa, mas tão gostosa, que, claro, a gestão à época era Dona Janice Vieira, Dona Janice Amor, Lélia Silveira, mas a merenda era tão gostosa que a gente tinha o direito de repetir. E a gente ia para a escola, ia para a sala de aula depois dali com tanta alegria, realizado. Portanto, eu fui aluno de escola pública e eu utilizei a merenda para poder reforçar a minha alimentação escolar. Por isso eu vou tratar da alimentação escolar com muito respeito, vou tratar da alimentação escolar fortalecendo esse programa. Eu sei que o governo federal destina a contrapartida, não dá, mas é contrapartida. Não é o governo federal que banca toda a alimentação escolar. Aliás, eu quero dar um dado aqui. Na Federação Brasileira é preciso fazer uma reforma tributária. Porque veja, de cada R$10 que entra na Federação Brasileira, R$6 fica com a União, R$2,30 com os estados e R$1,70 com os municípios. Então os municípios são, na verdade, os entes que, a partir da Constituição de 1988, passaram a ter muitos serviços, porque foi descentralizado. E um país como o Brasil, que tem 5.570 municípios, realmente tem que descentralizar, porque as realidades são várias, como o IBGE define aí, as 5 regiões brasileiras, divide, né, as 5 regiões brasileiras, 26 estados, mais o Distrito Federal, um país de dimensão continental. Para os nossos ouvintes terem uma ideia, o Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Para se ter uma ideia, a Europa inteira tem 10 milhões. Então, mas a contrapartida, tem gestor que diz, não, porque a contrapartida é contrapartida, meu amigo. É contrapartida. Os prefeitos devem brigar, não é para ter emenda no orçamento, é para reformar e com o Pires na mão para Brasília. Os prefeitos brasileiros precisam fazer um grande movimento para redefinir o Pacto Federativo e a distribuição tributária, o bolo tributário ser diferente. Concordo plenamente. Porque os serviços dos municípios, repito, a partir de 88, da Constituição Cidadã, da Carta Cidadã, aumentaram exponencialmente e esse aumento não é correspondente com relação ao financiamento. Isso na educação, isso na saúde. Mas nós vamos na alimentação escolar aumentar para até 50% a aquisição da alimentação escolar da agricultura familiar. Bom, eu estava aqui também, contemplava também o final dessa agricultura pergunta, familiar. A origem, né, da agricultura familiar. Nós vamos trabalhar, nós temos um programa, nós vamos desenvolver um programa nas escolas de alimentação, né, saudável. Sim. Né? Segurança alimentar e nutricional na escola saudável. Certo? Porque inclusive no governo federal agora, o que tem aumentado, o Brasil é o país do mundo que mais usa agrotóxicos. Depois a gente fica sabendo, não sei quem partiu. E foi o quê? Não, foi um câncer. Câncer, gente, não cai do céu. Não tem chuva de câncer. O que acontece é o quê? Essas novas enfermidades são resultado. Tem um filme, aliás, que eu quero passar aqui, um documentário, chamado O Veneno Está na Mesa. Que a gente vai ver como no Brasil houve uma evolução malévola, perversa, sobretudo de grandes agricultores, do chamado agronegócio, para contaminar o alimento dos brasileiros e das brasileiras. Né? Mas nós vamos aumentar o orçamento para a alimentação escolar, para garantir a alimentação escolar de qualidade.
certo? Eu fui presidente do Conselho de Alimentação Escolar à Instância. Tem que ver também onde é que compra. E a fiscalização, o controle social tem que ser forte. Porque você corre o risco de comprar o alimento, carne, por exemplo, nutrientes. Você compra esse alimento e o entregador, ao invés de ele entregar 1 quilo, ele entrega 900 gramas. Uhum. Entendeu? Existe um espaço muito sensível para a desonestidade, infelizmente. Então, a fiscalização na gestão do prefeito de Lula e de Laira será muito dura com relação a isso. E vamos adquirir os nossos alimentos. Inclusive, nós vamos colocar a mangaba, a polpa da mangaba, o bolinho de mangaba, certo? Na alimentação escolar. Nós vamos fortalecer a cadeia produtiva da mangaba, você não tenha nenhuma dúvida disso. Eu nem entro no mérito da fiscalização da alimentação escolar, porque também eu tenho um testemunho forte a respeito disso, mas não é o momento agora de se comentar. Para que a gente possa acelerar aqui as perguntas. Olha, vamos lá. Próxima pergunta. Todos os anos, os municípios enfrentam uma dificuldade administrativa muito forte, que é a diminuição do quadro funcional. Por pedido de aposentadoria, por doença do seu quadro funcional, doença de pessoas, problemas de saúde, né, no modo geral, o funcionalismo termina se afastando de alguma forma, deixando uma lacuna, uma necessidade para o município. Está no seu plano de governo concurso público para educação e outras áreas da administração? Sim. Então não vou nem concluir. Sim, concurso público de provas e títulos. Vai preferir contratação e terceirização? Não. Concurso público de provas e títulos. Tem áreas que é possível até se realizar uma contratação pontual. É possível, certo? Agora, o que vai predominar na nossa gestão será a profissionalização da gestão. O servidor público. Eu sou servidor público. Eu sou resultado do concurso público de provas e títulos. Aliás, Deus me deu a oportunidade de ser aprovado em todos os concursos que fiz. Então nós vamos fazer concurso público. Tem prefeito que foge do concurso público como o cão foge da cruz. Não faz, e fica enfrentando o Ministério Público, e fica ganhando tempo para não fazer o concurso público. Né? Por quê? Porque esses gestores sabem que quando eles tornam as pessoas efetivas, concursadas por mérito, por competência, por inteligência, que é aprovada num certame desse, esses prefeitos não vão ter mais o controle delas. E esses prefeitos atrasados, que foram colocados na política por coronéis, que também têm comportamento de coronéis, eles querem o controle das pessoas através do CC, do cargo de comissão. CC é importante? Vai ter CC? Vai. Mas nós vamos auditar. Quando nós chegarmos na prefeitura, nós vamos auditar todos os contratos e todos os CCs. Nós vamos ver caso a caso. Por quê? Porque o que é que leva um prefeito E tem prefeito, rapaz, tem prefeito que é tão inconsequente que ele enche a prefeitura de CCs, ele enche a prefeitura de apadrinhado, na política velha do compadrio, do afilhamento, do filhotismo. E ele tem a cara de pau de dizer, olha, eu estou solidário com o servidor público. Qual servidor público o senhor está solidário? Por favor, me explique. Né? Parece que a gente está lendo ou está relendo o livro Coronelismo, Enxada e Voto, do pensador Vitor Nunes Leal, né? Sobre a representação e o município do Brasil. Ou os donos do poder, de Raimundo Faoro. Então, nós vamos fazer concurso público para nós, é causa pétrea, não tem conversa. Para a educação, para a saúde, para a segurança, nós vamos fazer concurso público para todas as áreas. Nós vamos estudar, né, para fazermos o concurso público. A outra pergunta, a última pergunta sobre educação, pronto, que não dá para fazer mais outra também. Qual o tipo de relação que o seu governo adotará para com o funcionalismo? Relação do diálogo, da mesa de negociação. A relação, até porque eu sou servidor público, né? Então a nossa relação será uma relação democrática, né? De conversa, de sentar e juntos construirmos os próximos caminhos e os próximos passos. Satisfeito com a resposta? Sim, perfeito. Então vamos adiante. Saúde.
Vamos lá. Saúde. Olha, uma das grandes dificuldades que toda a administração enfrenta, principalmente as cidades pequenas, né? Cidades interioranas, enfrentam em todo o país, está na gestão da saúde. Quais alternativas serão implementadas no seu governo para que funcione melhor o sistema de saúde no município, de modo a oferecer um melhor atendimento à população? Olha, nós vamos, na saúde, nós vamos desenvolver uma política de acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde, do SUS, que é uma grande conquista do povo brasileiro, a partir da reforma sanitária do Sérgio Arouca, do Partido Comunista Brasileiro, lá no Rio de Janeiro, no final da ditadura militar. Então, os princípios do SUS, que é os princípios de uma saúde para todos, democrática, aberta, né? Para todos. Nós vamos fortalecer essa concepção de saúde. Vamos fortalecer também a concepção de saúde preventiva. Para isso, nós vamos fortalecer a rede básica de saúde. Certo? Nós vamos fortalecer a rede básica de saúde. E aí eu quero dar um exemplo aqui. Faz algumas semanas eu estive no assentamento Caio Prado, para poder visitar o assentamento Caio Prado, ao lado da minha vice, a Laira, e ao lado de companheiros militantes do PT. E lá no Caio Prado, que o senhor inclusive é morador lá tem cerca de 90 famílias. Uhum. Que essas 90 famílias representam cerca de 500 pessoas. Entre crianças, com próximo de 100 pessoas, 100 crianças, adultos, pessoas na melhor idade. Oficialmente, só ampliando mais aí os números, são mais de 100 famílias hoje. Hoje são mais de 100 famílias, são mais de 100 famílias hoje. 90 era... população de em torno de 700 moradores. Pronto, então, obrigado. E ainda complica mais a questão da atenção básica que eu ia colocar. 700 pessoas. Você sabe quantas fichas tem, meu caro internauta, por mês? Primeiro que numa comunidade com 700 pessoas, num assentamento com 700 pessoas, são 5 fichas por mês para atendimento de todas as pessoas. E essas 5 fichas, elas não são lá da comunidade. As pessoas precisam sair de lá para ser atendida num outro povoado, que é o povoado Fonte Nova. Na escola Adele Priscinotti Mistrorrigo. Né? Então, me diga uma coisa, isso é fazer saúde? Isso é fazer atenção básica? Isso é fazer atenção básica? Você, para 700 pessoas, tá tudo bem? Veja, isso é um abandono total das pessoas. O que é que vai acontecer com isso? Qual é o papel do município na saúde? O papel de garantir a atenção básica. Se o município não garante a atenção básica, você pega uma situação que é simples, ela vai entrando num grau de complexificação, daqui a pouco ela passa a ser grave, de alta complexidade, de média de alta complexidade. E o que é que acontece com isso? Vai sobrecarregar os hospitais de média e de alta complexidade. Então nós vamos redefinir, certo? Olha, Estância tem 19 equipes de saúde da família. 19 equipes. Estância tem 5 equipes na zona urbana, que são equipes mistas, que atendem num povoado, que atendem em outro e tal. E tem 14 equipes aqui. Estância só tem uma cobertura de saúde bucal de 70%. E a gente chega nos lugares, eu tenho ido a vários lugares, e eu tenho encontrado criança com os dentes todos estragados, certo? Pessoas adultas, por quê? Porque a atenção básica, a gestão prioriza fazer algo que apareça bem na fotografia, que seja cartão postal para as próximas eleições, e não cuida das pessoas, do povo. Então a saúde nós vamos ter uma atenção especial, até porque minha esposa é médica e ela é muito exigente com relação a isso. Nós vamos criar a farmácia viva, aproveitar os saberes e a cultura do nosso povo. Vamos criar a farmácia viva. Vamos também fortalecer o sistema do prontuário eletrônico. Né? Vamos estabelecer o fortalecimento da vigilância sanitária. A vigilância sanitária é muito importante. Muito importante. Se a vigilância sanitária à distância, o prefeito e o Gilson tem bons técnicos na vigilância sanitária, eu quero até cumprimentar, tem uma boa equipe, mas o gestor precisa ser mais altivo.
nós enfrentamos uma pandemia aqui. Eu desci a Capitão Salomão, ela toda fechada. Triste, meu coração, peguei da catedral, a Igreja do Rosário, meu coração triste. A vigilância sanitária podia ter tido um outro papel aqui se fosse vontade política do gestor com relação à pandemia. Mas não houve decisão política do gestor, porque o gestor não queria contrariar determinados setores. Talvez, se tivesse contrariado, nós não tivéssemos perdido tantas vidas. Então, estou dando um exemplo hipotético, mas a vigilância sanitária nós vamos fortalecer, porque a vigilância sanitária dialoga diretamente com a saúde coletiva. Ela tem um papel fundamental. Nós vamos fortalecer a vigilância sanitária em todos os seus aspectos. Pois não. Vamos à próxima pergunta. Está satisfeito com a resposta? Fique à vontade. Pronto, vamos. Que também entendo muito importante essa pergunta. Não, outra coisa que eu quero colocar aqui é o seguinte. O fortalecimento do orçamento da saúde, viu? Muito importante. Do orçamento da saúde. O povo da praia também está muito insatisfeito, porque agora, quem está ali na reta do Abaís, na Cachoeirinha, no Povoado Coqueiro, tem que ser atendido na Ribuleirinha. Porque não tem médico ali. Certo? O prefeito é médico. O prefeito é médico. Eu fico impressionado quando eu cheguei também no assentamento 17 de abril, e aí uma senhora me disse, olha, aqui a gente só tem 5 fichas para atender Rio Fundo 3, Bela Vista, Araçás, 17 de abril, os nossos povoados. Eu disse, como é que faz? Não, a gente aqui pede a Deus para não ficar doente e pede a Deus para chegar o tempo correr, para a gente chegar ao período e lá 5 fichas. Uma população desse raio aí, do tamanho do Caio Prado ou maior, 5 fichas, eu quero que isso fique na sua cabeça. É o homem das 5 fichas por mês para atender 700 pessoas. É muita insensibilidade, viu? Muita insensibilidade. Vamos à próxima pergunta. Mas vamos evitar alusões, né, à pessoa dos candidatos demais, certo? Ou do gestor, ou de quem quer que seja. Vamos nos ater ao seu programa de governo. Os pacientes portadores de doenças crônicas, a exemplo de diabéticos, insuficientes renais, portadores de câncer, AIDS, dentre outras doenças. Essas pessoas sempre tiveram muita dificuldade em acessar o seu tratamento. De qual forma, no seu plano de governo, vai contemplar uma melhoria, uma minimização do sofrimento dessas pessoas? É uma situação dramática, viu? Olha, eu perdi minha mãe com câncer. E o câncer é uma doença, é uma tragédia. E a gente sabe que tem muita gente que perde familiares, que perde amigos. Olha, nós vamos dar uma atenção especial a esses pacientes, porque para mim é uma questão, isso me emociona muito, é uma questão que eu mesmo sofri na pele, e é uma questão de humanidade. Então, nós precisamos fortalecer a atenção básica e precisamos, nesse aspecto aí das doenças crônicas, ter um outro olhar. Nós precisamos na secretaria ter um setor que cuide só disso. Porque muitas vezes uma pessoa que está com uma enfermidade dessa gravidade, ela tem alguns dias, talvez horas, né, ou meses, e é preciso, cada minuto que se perde esperando é dramático para ela, para a família, para os amigos. Então nós vamos, na Secretaria de Saúde, cuidarmos disso com um setor específico para tentarmos mitigar, encaminhar e resolver essas questões. Olha, um dos problemas recorrentes da Secretaria de Saúde, que o senhor, inclusive, nas suas respostas mais extensas, o senhor terminou entrando aqui nesse mérito, cortou um pouco a minha pergunta, mas eu vou repetir. Um dos problemas mais recorrentes das secretarias de saúde em todo o Brasil é a pouca oferta de profissionais médicos para preencher as suas vagas, principalmente no programa de saúde da família. Como é que o senhor vai lidar com essa situação? Como é que o seu governo vai lidar? Verdade. Instância hoje precisa, mais do que nunca, ter um plano de carga e salário para os servidores da saúde
que estabeleça um incentivo a esses servidores. Você só tem médicos, só vai ter médico nesse momento agora, porque o que foi que o PT fez? Foi que a presidenta Dilma e o presidente Lula fizeram. Programa Mais Médico, né? Já é na presidenta Dilma. Programa Mais Médico acabou trazendo médicos profissionais para comunidades, no Ceará mesmo. Os médicos entraram numa comunidade e foram aplaudidos, porque a comunidade nunca tinha visto um médico, né? Mas a concepção política do atual presidente, que aí está, né? Acabou com o Programa Mais Médico. A gente hoje já começa a ter gargalos enormes com relação a isso. Mas para incentivar os médicos, nós temos que melhorar as condições de trabalho e as condições salariais. Você não tem saída. Nós vamos ter que incentivar financeiramente essa questão vamos ter que incentivar financeiramente essa questão dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos, dos odontólogos, né? Todos esses profissionais que são fundamentais para tocar a saúde no município. E tem uma coisa, meu caro Chicão, que é a própria nossa vice, ela sofreu na pele isso, né, e nós, que essas doenças crônicas, a demora no atendimento, né? Nós perdemos o José Alberto Careca, o Alberto do MST, nosso companheiro, né? Irmão, amigo, um homem de sonhos, de luta. Então nós temos perdido pessoas... Muito boas pessoas, Muito boas pessoas por conta disso, né? E depois o poder público faz o quê? Os responsáveis fazem o quê? Continuam dizendo que são novos na política, continuam dizendo que vão mudar, né? Muitos vão para o enterro. E vão até para o enterro dar tapinha nas costas das pessoas que perderam, né? Então, para nós, é uma questão de honra cuidar disso. Essa pergunta não veio à toa essa pergunta, certo? Porque eu sempre tive um olhar criterioso com relação a isso e sempre observei o sofrimento de pessoas que passam por isso. Inclusive, nós perdemos bons amigos, né? Há pouco tempo, Josefina também, é uma grande amiga da gente, da família. E tantas outras pessoas, né, que já perdemos. Então, vamos a mais uma pergunta com o candidato aqui, José Domingos Machado e Laira Careca, candidatos pelo Partido dos Trabalhadores. Olha, a população da zona rural sempre foi a parcela da sociedade menos contemplada em vários serviços públicos. A saúde não é diferente, não é? A população da roça sempre foi cobradora desses serviços. De que forma o senhor irá atender a população da zona rural no quesito saúde? Olha, nós dividimos o município, nosso plano de governo, nós dividimos o município em 3 territórios. Tudo nosso será planejado a partir dos 3 territórios. Nós dividimos em zona urbana, zona rural e zona praiana. Na zona urbana está concentrado 87% da população. Na zona rural, pouco mais de 7%, e na zona praiana aí próximo de 5%, entre 5 e 6%. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos redefinir, mapear as demandas a partir dos territórios e apresentarmos as soluções. Olha, uma equipe de saúde mista, que ela passa uma comunidade, por exemplo, como essa comunidade do Caio Prado, ou essa comunidade aqui do 17 de abril, a gente já começa a perceber que o que há é uma desassistência. Então vamos ter que rever se é mais uma equipe de saúde da família, como é que está sendo tratado isso, qual o alcance, mapear isso, se o médico precisa, ou se a equipe precisa, se a gente precisa fazer um mutirão para resolvermos algumas questões de natureza imediata. Nós não podemos deixar como está, largar da própria sorte, né? Quem quiser que reze para não ficar doente. Nós vamos fazer isso, nós vamos mapear e até remapear a partir dos territórios e enfrentarmos os problemas com políticas públicas de saúde. Nesse caso, é aumentando a cobertura de saúde bucal, das equipes de saúde bucal, é aumentando a cobertura das equipes de saúde, ou seja, fortalecendo a atenção básica. Olha, um dos problemas também que a zona rural sofre é a questão do ambiente de atendimento médico.
Ou seja, alguns municípios no Brasil já implantaram, né, nas suas comunidades rurais, claro, postos de saúde, né? De que maneira o senhor vai tratar com essa problemática? Vai implantar, está no seu plano de projeto de governo, implantar postos de saúde na zona rural? Fortalecer a atenção básica, implantar, construir também postos de saúde. Há atendimento na zona rural que são improvisados em escola, em casa de não sei quem, né? Nós precisamos... Como é que um médico vai fazer um atendimento ou uma médica a uma pessoa que chega já constrangida por estar doente, com a dor, com a enfermidade, e ainda diz, não, senta aqui nesse cantinho aqui, olha, não olhe para cá não, que eu vou ver aqui, vou examinar. Quer dizer, isso é desumano, nós precisamos humanizar. Mas não é humanizar só pelas redes sociais, não. Não é humanizar só na peça publicitária, não. É humanizar na realidade objetiva, na realidade efetiva, do cidadão e da cidadã que está lá. Então nós, onde tiver necessidade de construir planos de saúde, postos de saúde, nós vamos ter que construir postos de saúde. Onde tiver necessidade de construir clínica, nós vamos ter que construir clínica. O povo paga muito caro, né? O povo paga muito caro. Estância é uma cidade rica. Não tem necessidade do povo passar essas dificuldades, né? Por que é que a cidade é rica com gente pobre? Por que é que isso não pode ser invertido? Pode. Como é que se inverte isso? Com políticas públicas. O que é que o prefeito é? Meu caro Chicão, Lucas, Nelson, Lara e Laira. O que é que o prefeito é? O prefeito é um gestor. Eu não quero ser apenas prefeito. Eu quero ser gestor. O prefeito é um gestor que arrecada recursos de todos e de todas e pega esses recursos e ele pode produzir políticas públicas e cidadania para melhorar a vida das pessoas. Se eu arrecado instância, vamos dar um exemplo hipotético, é 16 milhões por mês. Eu pego esse dinheiro, essa dinheirama, essa montanha de dinheiro, e eu posso pegar e dizer, não, eu quero ter uma empresa aqui multinacional, eu quero pegar 2 milhões e comprar um terreno para dar essa empresa, para ela fazer uma fábrica. Ou eu posso pegar, eu vou pegar 3 milhões aqui e vou incentivar aqui os industriais. Ou eu posso pegar, não, vou pegar 5 milhões e vou botar para construir postos de saúde, para fazer a estrada, para fazer a ponte. É prioridade do gestor. É a concepção política do gestor. Ou ele arrecada, ele e a vice-prefeita, para cuidar das pessoas, ou ele pode cuidar dos ricos, cuidar dos poderosos. Isso é facultativo, é o projeto. Para ficar claro. E nesse caso, eu quero, como prefeito, cuidar das pessoas. Eu quero transformar a Estância, nós vamos transformar a Estância numa cidade gostosa de se andar, que as pessoas possam ter satisfação de andar nessa cidade, satisfação de ir no posto de saúde, satisfação de ir na escola, de repente daqui a pouco voltar na praça para o encontro de cultura, que nós vamos criar um encontro de cultura aqui, na verdade implementar o encontro de cultura, já existiu, vamos retornar com o encontro de cultura, nós vamos chegar na periferia com cursos de música, de ópera, para essa menina. Mas por que é que o menino ou a menina da periferia, ele não gosta de música clássica? Eu estava perguntando isso na sala de aula. Não tem acesso, né? Porque não tem acesso. Por que é que as meninas de Berlim gostam? Por que é que os meninos de Ottawa, no Canadá, gostam? Por que é que em Curitiba as crianças da periferia também gostam de música clássica, de Beethoven? Por que é que elas gostam? Porque elas têm acesso. E se a gente der acesso à nossa gente, o que é que vai acontecer? Eles vão gostar de coisa boa. Eles vão poder participar com alegria. E a cidade vai voltar a ser essa grande referência que sempre foi em Sergipe. Outra pergunta que temos a respeito da zona rural sobre saúde, claro, antes de partirmos para a última pergunta sobre saúde, era a respeito de ambulâncias. A gente sabe que o tempo-resposta do SAMU muitas vezes pode custar a vida de um paciente lá na zona rural. E há necessidade, e as comunidades rurais, elas normalmente cobram um transporte como uma ambulância para a zona rural. O senhor acha, no seu plano de governo, o senhor vai colocar ambulâncias? Olha, é preciso ver caso a caso, né? É preciso ver caso a caso. Se nós atendermos a população bem e a atenção básica estiver fortalecida, nós vamos diminuir o fluxo de ambulâncias, né? E outra coisa, hoje não se tem mais condição de você pegar uma ambulância apertadinha,
quente, sem nenhuma estrutura, e botar uma pessoa que nem cabe na ambulância. Uma vez eu vi um acidente, queria botar um rapaz dentro da ambulância, que o rapaz nem cabia na ambulância. Parecia ambulância de brinquedo, essas ambulâncias antigas. Hoje os carros hoje tem uma estrutura de saúde, graças aos governos do PT, que é do SAMU, que foi o ministro Humberto Costa que implementou no Brasil. É um modelo que é visto no mundo inteiro, né? Porque uma pessoa pode ser acidentada, pode ter uma enfermidade, e ela, ao ser pega do local, ela fica paraplégica, tetraplégica. E você tem que ter paramédico, médico, toda uma equipe responsável. Nós poderemos utilizar a ambulância? Poderemos utilizar a ambulância. Mas nós não iremos ser o prefeito da ambulância, né? Porque nós queremos agir antes. Nós queremos ter uma ação na saúde, na atenção básica, na saúde preventiva antes. Porque a ambulância a buzina da ambulância na minha cabeça sempre foi um sinal de desespero. Né? Eu não sabia dirigir ainda, eu sou habilitado, e quando eu vi uma ambulância, todo mundo sabe que a ambulância a gente tem que dar passagem, né? Carro de autoridades, ambulância, mas antes de eu ser habilitado, eu de carona nos carros, quando eu vi uma ambulância, eu digo, rapaz, porque eu já ficava agoniado, porque ambulância é desespero já. Ambulância é desespero. Nós poderemos até utilizar, mas a partir do que nós colocamos aqui, primeiro cuidar para que não cheguemos a tal situação. A questão dos hospitais aqui de distância, nós temos uma dificuldade muito grande, por exemplo, número de cirurgias eletivas, né? E, claro, a gente tem um problema sério com o Hospital Amparo de Maria, problema sério com o Hospital Gessé, e agora nesse momento de pandemia as cirurgias não estão sendo feitas. Quais medidas serão tomadas a nível de município que possam influenciar o melhoramento do número de cirurgias a serem realizadas nesses hospitais? Olha, nós vamos comprar o serviço vamos começar pelo Amparo de Maria, que é um hospital de 26 de março de 1867. 26 de março de 1867. É o hospital mais antigo de Sergipe em atividade. O que nós vamos fazer com o Hospital Regional Amparo de Maria? Vamos fazer diferente do que se fizeram, do que os prefeitos anteriores fizeram e atualmente está se fazendo. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos comprar os serviços do Hospital Regional Amparo de Maria nos partos, cirurgias eletivas, inclusive nós vamos trazer de volta as cirurgias ortopédicas. Mas como é, Chicão, que você quebra um dedo? Não estou lhe desejando que quebre um dedo, não. Como é que alguém quebra um dedo mindinho, um dedo mínimo? E precisa ir para Aracaju? Aí você vai para Aracaju, mas tem cabimento isso, meu caro? Então nós vamos fortalecer. Nós vamos comprar os serviços. Nós não vamos querer derrubar nenhum gestor do hospital. Nós não vamos querer fazer política. Só vamos comprar o serviço e botar não sei quem, não sei quem. A gestão do Estado do Hospital Regional Amparo de Maria é feita pelo Estado hoje. Foi que mudou. Não tem mudado. Comprar os serviços de ambulatório com as consultas especializadas. O município precisa de consulta especializada, pode comprar. Comprar cirurgias eletivas e pagar, não glosar. Retornar com as cirurgias ortopédicas e a parte de maternidade. Isso nós vamos fazer. Vamos fazer com tranquilidade isso. E nós vamos desafogar a média e alta complexidade. Porque uma cirurgia eletiva, meu caro, é aquela que você pode fazer com tranquilidade. Mas se você não faz, o que é que vai acontecer? Daqui a pouco você tem que fazer na alta na média e alta complexidade. Por quê? Porque você não tratou, não cuidou disso antes. O hospital Gessé, ele é um hospital porta aberta, que trabalha com urgência. Né? É um hospital que cobre toda a região e esse raio aqui do nordeste da Bahia. Portanto, é um hospital que vamos ter que conversar com o governador para que ele cumpra o seu papel. Para que ele cumpra o seu papel. E aquilo que o município puder ajudar, nós vamos estar atentos para poder ajudar. Porque saúde é coisa muito séria. As pessoas doentes, uma pessoa doente, que tem até enxaqueca, você vê o dia, é um dia muito tenso. Então nós vamos cuidar disso com muita responsabilidade. Vamos então à segurança pública. Né? Eu tinha algumas perguntas aqui sobre segurança pública, mas eu vou fazer o seguinte: no avançar da hora, você não vai ter condição de responder a todas as perguntas. Qual o seu
projeto de governo para os próximos 4 anos a respeito de segurança pública para o município de Estância? Olha, nós, segurança pública municipal, né? Sim, sim. Nós precisamos manter o processo de diálogo e fortalecer de integração da GM, da Guarda Municipal, com o 6º Batalhão, com a Delegacia Regional. As forças de segurança precisam estar integradas. Estância hoje tem cerca de 150 GM, certo? Sendo que pela lei federal nós deveríamos ter 207. Nossa. Pelo quantitativo populacional. Nós vamos fazer concurso público para a Guarda Municipal. Mas nós vamos fazer logo. Porque nós queremos que a Guarda Municipal cuide do nosso patrimônio edificado. Nós temos cerca de 103 prédios públicos em Estância. Vamos querer que a Guarda cuide do patrimônio edificado. E nós vamos querer também que a Guarda possa, nessa nova concepção de segurança pública, mapeando as manchas de crimes, mapeando isso num processo de inteligência com as polícias, naquilo que couber a Guarda do ponto de vista da legislação, que a Guarda possa estar em locais vulneráveis para poder socorrer a população, o conjunto da população. E a Guarda cumpre um papel muito importante. Inclusive eu vou dialogar com a GM. A Guarda Municipal Estância, que foi fundada lá, o senhor lembra, na gestão do prefeito Nivaldo Silva Carvalho, né, esse modelo de guarda é uma guarda que terá um papel fundamental. Vamos discutir com eles a questão salarial, vamos conversar com eles, vamos fazer concurso pelo menos para 60 GMs, 55 a 60 GMs. Nós vamos fazer para recompor a guarda. Hoje a guarda só tem 3 viaturas. Vou estudar se com os novos GMs, se essas viaturas são suficientes. Eu tenho que ver também a questão de segurança na zona rural e na zona praiana. Inclusive tinha uma pergunta aqui a respeito disso. Então também, nós vamos cuidar disso com muito cuidado, porque segurança é fundamental. Não dá para uma criança descer do ônibus e ser assaltada, e ter o celular, ser agredida, enfim. Nós vamos cuidar disso. Agora, vamos cuidar disso, inclusive, numa dimensão de respeito aos direitos humanos. Nós vamos respeitar os direitos humanos, certo? Os direitos humanos é um pilar da democracia, do Estado de Direito. Nós vamos respeitar isso, mas fazermos segurança pública para valer. Com estrutura, com qualidade, com diálogo com as forças policiais. E não só com a PC e com a PM, mas com bombeiros. Certo? Nós vamos integrar isso. Todos essas instituições, num diálogo permanente do prefeito, que uma das coisas que é mais extraordinária na vida é a gente ter saúde e a gente ter segurança, né? É fundamental. A pergunta seria, a zona rural passa por dificuldades, especialmente nos fins de semana, né? Pronto, a Polícia Militar não tem efetivo para atender, né? E a Guarda Municipal, por sua vez, também já não tem um efetivo que possa atender os problemas de segurança na zona rural e zona praiana. O senhor falou agora há pouco na questão do concurso público, seria essa a forma de contemplar de imediato para já recompor as equipes. É isso que eu falei também. Eu falei que a gente tem 3 viaturas. São suficientes as viaturas, né? São suficientes. E um dia desse tinha uma viatura que estava quebrada, faltava combustível, só podia andar com 10 litros, 5 litros. Você vai ali no bairro Estado Novo e já faltou combustível, né? Então, assim, a Guarda Municipal tem contribuído para inibir, evitar, certo? Que meliantes atuem em diversas áreas da cidade. É fundamental. Certo? Estabelecer um diálogo aberto com a Guarda, conversando com eles, ver como é que a gente pode avançar. Eu tenho certeza absoluta que a GM está insatisfeita. E vamos também, através de políticas públicas, definir uma cultura de paz.
Eu quero ter a guarda equipada e tomara que eu não precise usar guarda, que a guarda não precise ser utilizada. Porque eu quero que os nossos jovens possam ir na Pinacoteca Zé de Dome, possam ir passear e namorar lá no equipamento do parque, lá no Memorial da Indústria, possam passear aqui no Parque do Cuí, entendeu? Que os nossos jovens, nós vamos construir o Teatro Municipal, as bibliotecas digitais, entendeu? Nós vamos estar numa outra vibe para estabelecer uma cultura de paz, que a nossa juventude, que os nossos homens e as nossas mulheres possam ter uma vida decente, tranquila, e que a guarda municipal ela esteja equipada, recebendo decentemente e que não seja utilizada. Mas se precisar, está ali a guarda para poder inibir, enfrentar os meliantes, enfrentar para garantir a segurança do cidadão de bem, a segurança dos nossos prédios públicos, a segurança das nossas praças, né, a segurança do nosso povo. Não vai dar tempo perguntar todas as perguntas, mas eu vou deixar o senhor à vontade agora. Mas se tiver mais pergunta, pode fazer. Porque, olha, eu tinha aqui ainda, por exemplo, sobre segurança tecnológica, né? Observatório, que por exemplo, vai colocar câmeras, monitoramento nas praças, nas ruas, na cidade? De que forma? Faz parte do seu plano de governo monitorar a cidade? Nós tínhamos aqui também, ainda temos aqui perguntas a respeito de turismo, certo. Urbanismo, temos... Urbanismo nós já falamos aí das duas grandes avenidas, nós vamos fazer essas duas grandes avenidas, né? Nós temos agricultura. Urbanismo, eu quero registrar ainda que nós vamos plantar em instância 5.000 árvores, né? E essas 5.000 árvores, as mudas serão produzidas no assentamento do MST, certo? 5.000 árvores para a gente melhorar o microclima da cidade, né? E arborizar a cidade. Serão, num primeiro momento, 5.000 árvores, depois a gente pode plantar. Nós vamos tornar a instância a cidade mais verde de Sergipe, né, para melhorar o microclima, e inclusive nessas avenidas nossas serão avenidas arborizadas, já com a vegetação natural remanescentes de Mata Atlântica, além das árvores que nós vamos plantar, inclusive árvores frutíferas, né? Nós vamos, geração de emprego e renda, eu gostaria de citar sobre isso. A nossa geração de emprego e renda, ela trabalha nós vamos trabalhar com economia criativa, economia solidária e os APLs. Porque as nossas 3 prioridades máximas são aplicar o Plano Municipal de Saneamento Básico. Saneamento básico, que instância tem uma cobertura de 18%. Saneamento básico, embora nos últimos 75 anos, cerca de 30 anos tenha sido de médicos, e eles não gostam de fazer saneamento básico. Nós vamos cuidar da coleta e da destinação final do lixo. Lixo não é só coleta, não. Coleta tira das casas. E a destinação final? Nós vamos cuidar do esgotamento, o esgoto, que é outro pilar do saneamento. Cuidar da macro e da micro drenagem, inclusive fazendo um estudo de planimetria, que é aquilo que você bota na cidade, para onde é que as águas pluviais correm. Onde é os pontos de alagamento. Isso é planimetria. Vamos cuidar disso. E vamos cuidar também de universalizar o abastecimento d'água. Universalizar para todas as comunidades. Instância tem 68 povoados e 13 assentamentos. Tem povoado que não tem água, falta água um dia, no outro também, no outro falta de novo. Nós vamos ter que cuidar disso, porque um município que nem água, e olha que se você furar o solo aqui, dá petróleo ou água, nem água põe pro povo, certo? O Caio Prado é um exemplo disso, falta água sempre. E outros... Hoje o Caio Prado conta já com um poço artesiano, né, que está oferecendo. De quando em vez tem problema com a bomba, mas foi inclusive no período em que eu estive na gestão como presidente da associação que foi implantado um novo poço artesiano. Hoje já minimizou. Mas olha, eu vou deixar o senhor à vontade agora. Mas o que eu queria dizer ao senhor é isso. O saneamento básico, a educação, aumentando inclusive o orçamento, e com a erradicação do analfabetismo e o emprego. Como é que o senhor vai gerar emprego, prefeito do Dominguinhos, prefeito de Lula, prefeito 13, ao lado da Laira? Os nossos empregos são a partir, eu falei aqui, da economia solidária, a partir dos APLs, que são os arranjos produtivos locais. Nós vamos pegar o que há de mais moderno em economia hoje. Vamos dar um exemplo no território, vou dar 3 exemplos aqui e os ouvintes vão entender. Estância, território urbano, tem 20 quilômetros de zona urbana.
20 quilômetros dos 646 quilômetros da área territorial do município. Os fogueteiros produzem fogos entre 3 e 4 meses no ano. Certo? Nós vamos pegar a cadeia do fogo e vamos passar a produzir fogos para Réveillon, para inaugurações, para procissões. E aí nós vamos pegar os fogueteiros e eles vão produzir fogos o ano inteiro. Só aí nós pretendemos gerar 100 empregos diretos a partir da economia solidária, de associações, de cooperativas. Ao invés de ter duas cooperativas disputando, nós vamos ter uma associação ou uma cooperativa que gere emprego, que o fogueteiro não produza fogos só para o ciclo junino, mas que ele produza fogos o ano inteiro. Você gera emprego assim? Gera. Nós já definimos um assentamento. Nós vamos produzir flores nesse assentamento. Você sabe de onde é que vem as flores que a gente utiliza aqui? Vem de Olambra, São Paulo, ou aqui de Buquim, de Cabeça d'Anta. Da Paraíba, da também, Paraíba, de Pernambuco. E por que a gente não produz flores aqui no assentamento? E você gera 30, 40, 50 empregos direto produzindo flores para abastecer a estância e a região sul. Esse é um outro arranjo, uma outra ferramenta que nós vamos utilizar. Vou dar um exemplo. Dei um exemplo do território urbano, dei um exemplo do território rural. Agora vou dar um exemplo do território praiano. Nós estamos trabalhando com 3 territórios. Ninguém nunca planejou estância assim, nos 400 anos. Zona urbana, zona rural e zona praiana. Por quê? Porque são geopoliticamente, economicamente, socialmente, culturalmente diferentes. O que é que nós vamos fazer na região de praia? A gente pode produzir na região de praia, nós vamos fortalecer a cadeia da mangaba. Botar inclusive na alimentação escolar. E vamos criar o Festival Internacional da Mangaba. O FIMAN. Vamos fortalecer na praia o Festival da Mangaba. Criarmos a gincana Pescador Sebastião Almeida, que é o filho de Zé do Baião Bastos, que é um dos maiores nadadores de mar aberto da América do Sul. E aí, tudo isso nós vamos fortalecer a cadeia da mangaba. Já pensou a gente abrir um Festival Internacional da Mangaba com Ivete Sangalo, né, com cantoras da África, da Argentina, da Ásia, para o turismo da região e ao mesmo tempo para conhecer os nossos produtos? Quantos empregos nós vamos gerar? E o Festival da Mangaba, o FIMAN, será na segunda quinzena do verão. Então aí, como é que nós vamos gerar emprego? Nós vamos gerar emprego. Nós não vamos precisar trazer muitas vezes uma indústria do tamanho não sei de quem e depois gera 100 empregos, 200 empregos. E mata o rio, mata o meio ambiente. Tem indústria que faz isso. Né? Trai a legislação. E aí o prefeito de plantão, eu trouxe uma indústria, tal. Nós podemos gerar mais emprego do que isso, levando em consideração o potencial das comunidades. A cidade de São Miguel dos Milagres, em Alagoa, vende ostra para a Europa. Nós vamos implementar aqui a ostreocultura, inclusive fomentando o turismo rural. Você pode ir no Farnaval, você pode ir no Oricuri, você pode ir no Tibuço. Eu vou comer ostra, eu vou tomar uma água mineral, uma cerveja, e eu vou conhecer a comunidade. Isso é uma forma de atrair, respeitando o meio ambiente. Então nós vamos, na verdade, eu já fui um desempregado. E eu lembro quando eu ganhei o meu primeiro dinheirinho, eu comprei 2 coisas. Eu comprei uma camisa do Estanciano, uma camisa regata, porque o dinheiro não dava para comprar. E depois eu comprei uma pizza, que eu estava paquerando uma menina lá do botequim, que eu estudava no João Nascimento, e comprei uma pizza. Então quando você tem dinheiro, você tem dignidade. Essa juventude nossa precisa ter dinheiro no bolso para comprar mais pizza, comprar bicicleta, comprar moto, comprar carro, para comprar roupa, e o comércio circular. Nós precisamos fazer isso, E só faz isso com emprego. E só gera emprego quem sabe o peso que é estar desempregado. Ou ser desempregado. Graças a Deus, depois que eu me passei dos concursos e nunca mais fiquei desempregado, mas se estar desempregado é muito ruim. Eu quero ser solidário a você que está desempregado. Pois não, Esporte e lazer também. Nós vamos... Deixei o senhor à vontade, mas assim, se puder trazer alguma coisa com relação também a isso, esses últimos minutos aqui, pronto, a gente tem mais 10 minutos, que a gente foi até os 10 minutos, né? 11 e 10, 9 minutos, né? O senhor tem mais 9 minutos para ficar à vontade, mas foi só uma sugestão, o senhor faça sua retórica diante do seu
do seu plano de governo. Fique à vontade. Olha, esporte, nós vamos retomar a largada da corrida rústica aqui lá de Santa Luzia. Certo? Não tem porque a corrida ser aqui mesmo. Eu não consigo entender por que é aqui. Nós vamos ampliar o programa Bolsa Atleta. Ele já existe, mas nós precisamos ampliar o programa Bolsa Atleta, inclusive para atletas de alto rendimento. Nós vamos criar o programa Esporte nos Bairros, com a oferta de várias modalidades esportivas. Me diz uma coisa, eu estive visitando lá o bairro Cidade Nova, a região do Mutirão, e foi colocada uma tinta lá na quadra, e os meninos ali jogando com os pés rachados, quente. Aqueles meninos, tem atleta da Cidade Nova que está no futsal nacional. Você imagine quanto esses meninos são herói. Sair sem estrutura, sem incentivo do poder público e chegar no eixo Rio-São Paulo, Minas, no desporto de salão, que é muito competitivo também. E você imagine se a gente tiver a oportunidade de ter nos bairros, nos 11 bairros de distância, equipamentos desportivos, né? Equipamentos esportivos para garotas, para garotos, para criança, certo? Equipamentos que possam fazer com que, inclusive, porque a distância é cercada por rios. A gente tem meninos aqui no Porto da Areia que são exímios nadadores, né? E por que esses meninos a gente não consegue fazer esporte náutico, olímpico, de piscina com critérios olímpicos? Por que a gente não faz isso? Então, é uma área que nós vamos investir para valer, porque nós acreditamos que é um potencial, é um vetor no enfrentamento às fragilidades das populações que muitas vezes são alvo fáceis de meliantes, né? Então nós vamos ter muito cuidado, muito zelo por isso aí. E com relação ainda ao esporte, nós vamos, quero passar um dado aqui para você, criar também o passeio ciclístico e implementar o projeto de tênis de mesa, futebol de mesa e xadrez nos bairros. Xadrez, eu tenho um sobrinho que joga. Você sabe jogar xadrez? Eu iniciei, comecei a aprender e tive que parar, né? Infelizmente, mas é interessante. Interessantíssimo. Vamos também criar o roteiro Jorge Amado aqui. Jorge Amado morou aqui, escreveu Capitães da Areia aqui. Ali na rua Jorge Amado, no fundo da igreja, onde tem aquela padaria Dublin, ali era o Hotel Brasil. Eu alcancei ainda. O senhor alcançou, Jorge Amado morava ali. Descendo, tem uma casa azul, que é uma boutique antes da esquina, vizinho a César, ao César Franco, do PV. Jorge Amado ali, ele escreveu Capitães da Areia naquela casa. Escreveu ali, ele cita aquela casa. Ele termina, Dona Doninha Quaresma, a Casa Mal Assombrada. As pessoas não sabem do Jorge Amado escreveu Capitães da Areia, que é uma obra traduzida para várias línguas. As pessoas não sabem da importância de Jorge Amado Instância, o XPTO. Então nós vamos criar o roteiro Jorge Amado, do XPTO para o centro, pegando os ônibus das empresas da época para Aracaju, para o mercado, ou Jorge Amado indo para o Mangue Seco. Então nós vamos criar o roteiro de lazer, de turismo, né, o roteiro Jorge Amado. Isso aí nós vamos criar. Me permita só dar um testemunho aqui. Eu tive o privilégio, a honra de conhecer Jorge Amado e Zélia Gattai. Conhecia os dois e tive a oportunidade de entrevistá-los também. Então o senhor tem essa entrevista ainda? Não, infelizmente não. E é uma relíquia, viu? Os conheci ao lado do melhor amigo dele aqui em Estância, de Francisquinho do XPTO. Senhor Francisquinho, grande comerciante, um grande cidadão. Fui convidado pelo próprio Francisquinho para acompanhar, né, a vinda dele, a chegada dele aqui em Estância. Mas fique à vontade, não queria interromper. Infelizmente, né, na época não tinha mais a tecnologia que se tem hoje, né? Na época a gente não tinha a facilidade que nós temos hoje de gravação. Olha, eu quero, já estamos chegando ao finalzinho, eu quero dizer também com relação ao turismo, nós vamos criar a Secretaria Municipal de Turismo, criar o Conselho Municipal de Turismo, o Fórum Municipal de Turismo,
construímos o calendário de eventos aqui em Estância. Pela primeira vez, Estância terá um monumento da imprensa sergipana. O primeiro jornal de Sergipe, viu, Nelson e Lucas, surgiu em Estância. Foi o Recopilador Sergipano em 1832. O criador desse jornal foi o cônego Antônio Fernandes da Silveira. Ele criou esse jornal aqui, que ele durou até de 1832 a 1834, e é o mesmo criador da imprensa no Piauí, o cônego Antônio Fernandes da Silveira. Ele que foi irmão do governador de Sergipe, Manuel Fernando da Silveira. Então, nunca teve Estância, a terra que ensinou Sergipe a ler jornal, né? Berço da cultura, nunca se construiu em Estância um monumento, um registro que marque o papel da imprensa. Nós vamos fazer. Vamos fazer um monumento. Nós vamos procurar o escritório de Oscar Niemeyer no Rio de Janeiro, né, as arquitetas que trabalharam com ele, e nós vamos pedir para que essa turma boa construa esse monumento da imprensa, e a gente vai escolher, definir aqui uma área, e vamos colocar nessa área esse monumento para ser visitado por sergipanos, por nordestino, por brasileiro, por gente do mundo inteiro. O monumento da imprensa sergipana aqui em Estância é patrimônio nosso. Não tem ninguém que possa ter o orgulho e dizer, não, a imprensa surgiu em Estância, nessa cidade. Nós vamos construir também a cidade criança. A cidade é toda pensada para adulto. Nós vamos construir a cidade criança. Os parques, um parque infantil, para que os pais e as mães possam no final de semana pegar as crianças e levar no parque e brincar, porque tem criança aqui que nunca teve acesso a um pula-pula, nunca teve acesso a uma escorregadeira, nunca teve acesso. A cidade é toda pensada para adulto, a cidade não é pensada para criança. E nós vamos construir também aqui a cidade administrativa. Nós vamos acabar com essa farra de aluguel, viu? Tem uma farra, tem um churrasco aí de aluguel. Olha, você vota comigo e não sei quem, e tá aqui um aluguelzinho para você e tal. Vamos acabar com isso. Vamos construir a cidade administrativa, nós vamos integrar a gestão. Botar a gestão às secretarias. Vamos deixar o Paço Municipal, que é um prédio histórico, para o prefeito receber as autoridades, para o prefeito fazer os grandes atos. Mas nós vamos construir a cidade administrativa. E na cidade administrativa, os secretários vão ter que dialogar todos os dias, vão ter que estar integrados. Na cidade administrativa nós vamos economizar dinheiro com aluguel. Na cidade administrativa nós vamos ter uma gestão muito mais eficiente, uma gestão criativa, uma gestão inteligente, uma gestão sustentável, linkando Estância definitivamente ao século XXI, porque tem coisa que nós ainda estamos na Idade Média. Candidato José Domingos Machado, Dominguinhos do PT, eu quero agradecer imensamente a sua vinda aqui aos nossos estúdios. Outras oportunidades nós teremos, né? Independente desse momento político, mas desejar ao senhor também boa sorte, mais uma vez. Agradecer por sua disponibilidade em estar aqui, batendo esse papo conosco e trazendo um pouco do seu plano de governo. Se não deu para que a gente pudesse discorrer mais o seu projeto de governo, mas a culpa não foi nossa, foi... o senhor se estendeu muito nas respostas, mas quero lhe dizer que foi uma satisfação, né, recebê-lo aqui, e essa rádio, essa emissora, a empresa como um todo, agradece a sua vinda. Eu quero agradecer ao senhor, quero agradecer ao Lucas, satisfação em conhecê-lo, ao Nelson, a Laira Careca, nossa vice, que me dá a honra da companhia, a Lara Almeida, que está nos ajudando bastante. Agradecer aos internautas, agradecer aos jovens que estão nos acompanhando, às pessoas em Estância ou além fronteira, né? A comunidade planetária, né, hoje pelas redes sociais. Dizer que foi uma grande alegria poder ter debatido aqui essas questões. E eu quero dizer ao povo de Estância que o nosso papel é produzir reflexões para que o povo possa, mais do que nunca, escolher bem o prefeito. E se Deus, Nossa Senhora de Guadalupe e o povo de Estância me der essa honra, eu estou pronto, preparado para poder
conduzir Estância pelos próximos 4 anos, enfrentando os grandes temas e os grandes desafios. Que Deus proteja cada lar estanciano, proteja cada ser humano. Meu grande abraço e lhe peço o voto para o 13 de Lula, o 13 de Deda. E você sabe que na hora do vamos ver, quem cuida de você